Gênesis capítulo 31, nós vamos ler dos versículos 1 a 16. Gênesis 31, dos versículos 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Oremos. Senhor, fale conosco através de Tua palavra, nos ilumine a mente e que o coração não apenas seja aquecido, mas seja desafiado a, em obediência, seguir as orientações, as diretrizes da Tua palavra para a nossa vida hoje, no dia que nós vivemos, nesse momento que vivemos da vida. Nos alcance, Senhor, com a Sua misericórdia e Sua graça. É no nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. Domingo passado, nós vimos que o galo perde a hora e o sol mesmo assim nasce. A gente pode achar que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo porque nós estamos fazendo da maneira que deveríamos fazer. Não são poucos de nós, mas muitos, aqueles que não conseguem enxergar a mão invisível de Deus, aquilo que os teólogos chamam de providência. Não são poucos, mas muitos, os que encontrando a pedra no meio do caminho, não conseguem enxergar nada além de pedra, e por isso, quando não enxergam a pedra no meio do caminho, perdem de vista, inclusive, a escada. A escada de Betel é a escada que ensinou a Jacó a ver a mão poderosa de Deus em todos os momentos de sua vida. Era o momento mais difícil. Ele estava sozinho, num lugar desértico. Ele estava muito provavelmente à mercê de uma noite que ele não esperava passar ao relento. E Deus ali falou com ele. Deus fala
no nosso deserto. E quando Ele fala no nosso deserto, Ele não fala simplesmente o que nós queremos ouvir. Ele não mostra para a gente o que nós queremos ver. Ele nos dá o que precisamos ver, o que precisamos ouvir. Num livro chamado A Mão Invisível, R.C. Sproul diz algo maravilhoso. Ele diz: a palavra providência não é outra coisa senão o cuidado paternal de Deus pelas suas criaturas. A providência, portanto, implica o fato de que Deus está envolvido com a sua criação e, portanto, com as questões humanas. Ele não é como o Deus de Aristóteles, o primeiro motor imóvel, aquele primeiro motor que não é movido por nada, mas move todas as coisas. Mas que, apesar de ser o primeiro motor que dá origem a tudo que existe, permanece ao mesmo tempo distante e totalmente alheio à sua criação e à nossa história. Não, Deus não é como o monarca da Inglaterra, um rei que reina, mas não governa. Não, o Deus das Escrituras não é imóvel, Ele reina e governa todas as coisas. Entender a providência divina, a mão invisível de Deus, é saber que nossas superstições, elas devem ser a cada momento de nossas vidas frustradas. As nossas superstições são aquelas crenças, as nossas crendices, de que se fizermos assim, 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 Deus então vai me abençoar. Ah, então deve ser porque eu não dobrei o joelho, então agora eu vou dobrar o joelho. Ah, deve ser porque eu não baixei a cabeça, agora eu vou abaixar a cabeça. Ah, deve ser porque eu não coloquei o nome de Jesus na minha oração. Ah, alguma coisa deve explicar o porquê que eu sou bem-sucedido, e é justamente na medida daquilo que diz respeito ao que eu faço ou deixo de fazer. O sermão de hoje não é sobre o que você deixa de fazer, é sobre o que você deixa de ver. É sobre a nossa incapacidade de ver a mão invisível de Deus. Ela não foi feita para ser vista. A mão de Deus não foi feita para que pudéssemos vê-la. O que a gente vê é quando a mão passou. A gente vê os efeitos dessa mão. É como o vento. A gente não vê o vento, a gente vê os efeitos, o farfalhar das folhas. Entende? Quando você vê tudo isso batendo a brisa no seu rosto, o vento já passou. O que está ali é só os efeitos. Ou seja, entre a obra da mão de Deus e os efeitos que são percebidos, existe um silêncio, uma insensibilidade total da nossa parte. Ou seja, Deus está trabalhando e não estamos percebendo. E quando percebemos alguma coisa é porque Ele já fez a obra. Não é que estamos percebendo enquanto Ele está fazendo, porque não percebemos o quando Ele está fazendo. A mão dele passa e não percebemos. Mas quando ela vai, ela deixa as suas marcas, ela deixa a sua pegada, ela deixa o seu vestígio. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero falar nesse final de tarde, para aqueles que estão cansados de contar a história do sucesso de suas vidas, que não querem mais contar como alcançaram vitórias, êxitos na sua caminhada. Quero me dirigir àqueles que estão cansados dessas histórias tão previsíveis e querem contar aquelas histórias imprevisíveis, aquelas em que o herói é aquele que tem a mão invisível. Quero me dirigir àqueles que não querem mais falar de si mesmos, de suas decisões, de sua inteligência, de sua capacidade, mas da mão poderosa de Deus. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre isso.
nos fala sobre essa capacidade que nós temos de, num determinado momento de nossas vidas, sermos transformados por essa mão poderosa, que trabalha em nós e a gente parece que não está sendo transformado, não está acontecendo nada, estamos do mesmo jeito, cometemos os mesmos erros, estamos fazendo as mesmas besteiras, estamos escolhendo os mesmos pecados, incorrendo nos mesmos deslizes e achamos que Deus está longe de nós, de que a sua mão se apartou de nós e de que não há mais cuidado de Deus sobre nossa vida, estamos entregues aos nossos pecados, aos nossos prazeres, à nossa maneira leviana de conduzir nossa vida, até que a gente descobre que não. Deus está trabalhando mesmo quando não percebemos a sua mão poderosa. E esse trecho que nós acabamos de ler de Gênesis 31 reflete exatamente sobre a providência de Deus à luz de 3 discursos. O discurso do Senhor, que envolve os versículos 1 a 3, o discurso de Jacó, que envolve os versículos 4 a 13, e o discurso de Raquel e Lia, que envolve os versículos finais, versículos 14 e 16. Nós vamos começar com o primeiro discurso, o discurso do Senhor, os 3 primeiros versículos. O discurso do Senhor, ele é precedido pelas razões que causaram uma plausível angústia em Jacó. Antes do discurso, o narrador nos oferece 2 razões pelas quais seria plausível que Jacó estivesse extremamente perturbado, para não dizer angustiado. Me refiro ao comentário dos filhos de Labão, e me refiro ao olhar de Labão. Comecemos com o comentário dos filhos de Labão. Versículo 1 diz: Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão. Os filhos de Labão são aqueles que apareceram no versículo 35 do capítulo 30, lembra? Quando Labão faz um contrato com Jacó, depois dos 14 anos que ele trabalhou pelas 2 filhas, ele agora faz um contrato com Labão, ele vai trabalhar mais 6 anos para Labão, mas antes disso eles fazem um contrato, e nesse contrato eles fazem um acordo. O acordo é dividido pela maneira como o rebanho vai ser identificado, e Labão topa o contrato, a proposta de Jacó, mas ele envia seus filhos com uma parte do rebanho se antecipando a Jacó, enganando a Jacó, para que esses filhos pudessem levar para longe, a uma distância de 3 dias de distância, aquela parte do rebanho que em tese caberia a Jacó. Esses meninos que foram orientados por Labão para enganar Jacó, sabiam de tudo o que estava acontecendo. Eles são os cunhados. Quem aqui tem cunhado? Vou até tomar uma água. Eu me refiro aos cunhados em plural. Os cunhados sabem da vida de todos eles ali. E sabem do que tinha acontecido com Jacó durante os últimos 14 anos. Sabem que Jacó é uma máquina de trabalhar. Sabem que Jacó inspira confiança. Você que conhece a história de Jacó jamais confiaria. Mas eles confiam em Jacó. Porque naqueles 14 anos Jacó foi o que ele não tinha sido até então, íntegro. Eles observam que Jacó, mesmo com a astúcia de Labão, que engana ele, mesmo assim Jacó prospera. E como vimos na semana passada, prospera muito mais do que eles esperavam que ele prosperaria. Isso causa uma espécie de ciúme. Observe o uso excessivo do pronome possessivo nosso, o tempo todo. Nosso pai, nosso pai. Aliás, observe, grife depois na sua leitura do versículo 1 a 16, todas as vezes que aparece a palavra pai, observe como pai vai ser trabalhado nesse texto. Como o provedor, como aquele que dá direção, como aquele que cuida, como aquele que é responsável por toda a família, por todo o patriarcado.
Observe que os filhos de Labão diziam uns com os outros sobre Jacó, e o discurso deles era um só. Qual é o discurso? Ele pegou tudo. Observe no versículo de número 1, a fala dos meninos. Ele se apossou de tudo. Ele juntou toda essa riqueza. Ou seja, eles não estão exagerando, eles estão super exagerando. Eles estão dizendo, ele tomou tudo do nosso pai. Ele tomou tudo que pertencia a ele. Imagina o que passou na cabeça de Jacó, algo mais ou menos assim. Isso foi o que eu fiz com Esaú, não o que eu fiz com eles. Eu não fiz o mesmo com Labão e meus cunhados. Eu enganei. Eu enganei foi Isaac. Eu não enganei eles. Eu enganei foi meu pai. Eu enganei foi meu irmão. Com eles eu faltei com a palavra. Com eles eu fiz o que não deveria ter sido feito. Não, mas eles eu não enganei. Eu fiz o que precisava ser feito. Aliás, a gente sabe pelo versículo de número 33, do capítulo 30, que ele quebraria todo o contrato, caso a injustiça fosse por parte dele. Observe o que ele diz no versículo 33, assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. Ou seja, Jacó estava confiante no seu trabalho, estava confiante naquilo que ele iria entregar, e não estava em nenhum momento disposto a enganar Labão. Não enganei Labão, nem os pais dele, nem o pai deles. Por outro lado, imagine que tem uma segunda situação que provoca uma plausível angústia em Jacó. O versículo de número 2 diz que não apenas ele ouvia a conversa dos cunhados, mas ele olhava para Labão e percebia que Labão já não via ele com os mesmos olhos. A Bíblia diz, o rosto não lhe era favorável como anteriormente. Essa coisa do rosto não ser favorável é muito interessante, né? Aliás, Agostinho usa essa expressão para explicar esse rosto, às vezes desfavorável, de liberdade vigiada. A questão da liberdade vigiada é uma coisa muito curiosa. Imagina o seguinte, meu filho ele me dá vários exemplos disso, principalmente quando eles são menores. A gente combina com eles uma coisa do tipo, estamos num parque, sejam civilizados, você está aqui, não confundam-se com os animais que estão aqui, correndo de um lado para o outro, não façam o pai de vocês e a mãe de vocês passarem vergonha. Então, fiquem dentro do limite. O limite é esse, existe um quadrado. Esse quadrado aqui é um campo de força magnética que você não pode sair dele sob pena de ser martirizado ao atravessar qualquer uma dessas linhas. Imagina que eles ficam brincando ali, né? Mas a liberdade, eu disse para vocês como ela é? É a vigiada. Então eles vão andando e vão fazendo o quê? Eles vão olhando, eles querem olhar para o meu rosto, quer saber se pode ou não. Aí a gente gosta do abismo, não é isso? O abismo chama a gente, vai chamando a gente, e a gente vai indo até o limite, não é? Vai. Aí eles chegam no limite. Quando chega no limite é assim, né? Olhando e... Quando ele vai dar o passo, não faça isso. Aí dá aquela risada irônica. O que você acha que acontece? Ou recua, ou paga para ver, não é isso? Isso é liberdade vigiada. A liberdade vigiada é essa capacidade que a gente tem de ter consciência dos nossos limites. Deus está vendo. O rosto dele, o olhar dele, é aquilo que Agostinho tenta mostrar para a gente. Olha, se Platão ensinava para a gente que a lei ela precisa existir porque nenhum ser humano vai conseguir ser honesto se não for vigiado, então por isso precisam das leis, precisa do governo, precisa de toda essa coisa, para todo mundo ficar vigiado e todo mundo cumprir as regras. Quando a gente descobre que o olho de Deus está por todos os lugares, esse argumento perde toda a sua força. Para um cristão,
Já não tem mais espaço onde ele não seja vigiado. Não tem lugar onde Deus não possa alcançar. Não tem um lugar para onde ele vai que ele não veja o rosto de Deus. Então não tem como... Um crente não consegue pecar em paz. Você vai até o abismo, você vai ver, você sabe. Você vai cruzar o abismo sabendo que ele está olhando para você. E você sabe se é o olhar de alguém que está dizendo. Ou se é alguém que está dizendo, não faça isso. Imagina que Labão não precisava dizer nada. Jacó sabia que o olhar e o rosto de Labão não era favorável. Ou seja, Labão não estava com ele. Ou seja, a linha que separa o amor, a presença, a vontade de estar junto com Jacó e o contrário, o ciúme, a inveja, é muito tênue. Deixa eu fazer uma pequena nota de rodapé. A linha que separa a admiração que a gente pode nutrir por uma pessoa e a inveja é muito tênue, é muito tênue. Você desejar possuir o que outras pessoas possuem não pode ser visto ainda como uma inveja. Pode ser uma mera admiração. Você simplesmente admira uma pessoa e imita essa pessoa no jeito de ela agir, nas coisas que ela possui. Você quer, inclusive, reproduzir isso de alguma forma na sua vida, mas o ciúme, a inveja, é de uma outra natureza. Ela é da natureza do Éden, do primeiro pecado que o homem cometeu. Que é o pecado não de possuir algo que lhe é legítimo para que possa imitar o outro, mas é tirar do outro que o outro tem. A inveja não é você, imagina, olhar para uma pessoa que você admira e dizer assim, puxa, olha, eu queria, quando crescer, eu queria estar ali, justamente naquela empresa, naquele lugar daquela empresa que aquela pessoa está. Aí você vai batalhar para você ser como aquela pessoa, ou em outra empresa ou em outro lugar naquela empresa. Mas quando você é tomado pela inveja, não é outro lugar que você quer aquela cadeira. Você não quer só aquela cadeira, você quer a cadeira, você quer a mulher do cara, você quer o carro do cara, você quer tudo. Você entende a diferença? O que está em jogo agora, no olhar de Labão para Jacó, não é mais alguém que admira a força de Jacó e quer Jacó por perto. Agora o olhar de Labão é o olhar, eu não quero mais tirar algo dele, ele já me tirou tudo, agora eu quero tomar, eu quero pegar de volta. O olhar de Labão mudou e Jacó percebeu muito bem que Labão não queria mais ele por perto. Bom, se você sabe e você está numa condição como essa, o que você faz? Dá no pé, não é isso? Você foge. E a gente já sabe que a vida de Jacó é uma vida de fugas. Ele vai precisar tomar alguma decisão na vida. Ele vai precisar realizar alguma coisa. E é aí, nesse exato momento, que aparece o discurso de Deus. O discurso de Deus aparece no versículo de número 3. E esse discurso atende duas demandas. Observe, Jacó, ele tinha duas razões para se preocupar. Os meninos estão dizendo que ele pegou todas as coisas do pai, todas as riquezas do pai. O pai está olhando para ele não mais com bons olhos, não quer mais ter ele por perto, não quer mais andar com ele, quer ele longe e quer ainda mais tomar o que está na mão dele. Ora, possivelmente Jacó poderia pensar, é hora de fugir, é hora de ir para um outro lugar. Mas é aí que aparece o discurso do Senhor, dando a Jacó duas demandas importantes. A primeira demanda está na fala de Deus quando diz, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela. Ou seja, não vamos encontrar mais um Jacó fugindo. Não é mais um Jacó escolhendo um caminho para fugir daquele lugar. Deus não oferece uma fuga para Jacó. Deus oferece uma direção para Jacó. Deus dá um significado para Jacó. Deus dá um caminho para Jacó. Portanto, a primeira demanda que Deus oferece para Jacó é uma demanda racional.
estou em perigo, estou numa situação de perigo, minha vida está sob ameaça. Então o que eu preciso fazer? De forma lógica, racional, Deus dá uma direção para ele: volte para sua casa, volte para os seus pais. Você sabe o que significa voltar para a casa dos pais, nessa altura do campeonato. Mas essa é a direção que Deus dá para Jacó. Não apenas isso, há uma segunda demanda, e eu quero que você preste atenção nessa segunda demanda, porque ela não é racional, ela é uma demanda emocional. Observe o que Deus diz: volte para a casa de seus pais. E a segunda: e eu estarei com você. Eu estarei com você. A primeira demanda é uma demanda em que Deus dá uma direção para a vida. Ele vai retornar para Canaã, mas esse retorno não é uma nova fuga, é uma direção que Deus está dando para a vida de Jacó. Segundo, ele remove de Jacó a sensação angustiante do abandono cósmico, que é aquele abandono que a gente sente quando não só há um burburinho contra nós, não é só um grupo que está falando, não é só um grupo que está dizendo, tem um homem poderoso em nossa direção, e ele não está olhando para a gente com bons olhos. Estamos em perigo, a sensação de abandono é enorme, a sensação de estar sozinho é enorme. Quem vai me defender? É aí que aparece a palavra de Deus a Jacó, não somente suprindo uma direção para ele, mas tocando naquilo que mais importa em alguém que passa por uma tribulação: a sensação do abandono. A sensação de estar largado no mundo aleatório, onde as coisas não têm absolutamente nenhum sentido, nenhum significado, onde não há rumo, onde tudo é incerteza, onde tudo que nos resta é o desespero de um amanhã que a gente não sabe o que vai acontecer. Quando nos sobra apenas o nada, não encontramos um caminho para seguir, e encontramos ao contrário disso, é a angústia de uma solidão, de um abandono, como se estivéssemos soltos no mundo sem nenhuma razão para existir. Deus, portanto, supre Jacó em duas coisas. Em razão, ele oferece um caminho, um destino. Em emoção, ele oferece sua presença. Os homens podem te abandonar, as pessoas mais confiáveis da sua vida, aquelas que foram te ajudando ao longo da vida, elas podem te abandonar. As pessoas que você mais confiou em sua vida, elas podem te abandonar, mas Deus estará contigo. Eu queria que você guardasse o dedinho aí nessa passagem e fosse rapidamente para a reprodução ou a alusão dessa passagem em Hebreus capítulo 13. Em Hebreus capítulo 13, o autor de Hebreus faz uma alusão a uma situação importante da vida de Jacó. Quando Deus não somente dá uma direção para Jacó, mas diz: eu estarei com você, é como se Jacó lembrasse de Gênesis capítulo 28, versículo de número 15. É como se ele voltasse para Betel. E em Betel lembrasse do que Deus havia dito, de que no meio daquele caminho tão tortuoso, dentro daquele mundo tão inimaginável, naquelas condições tão precárias, naquele deserto da vida, Deus aparece a ele. E ele vê aquela escada de anjos que sobem e descem. Percebe, portanto, que Deus não é um rei que abandonou este mundo na aleatoriedade, que não deixou este mundo ao curso da vontade dos seres humanos, que não deixou esse mundo ao léu, mas ele governa todas as coisas. Ele está presente, não somente está presente, se dirige a Jacó, faz uma promessa a Jacó e diz a Jacó que estará com ele durante
toda a jornada. Deus está repetindo o que um dia Ele disse a Jacó, num dia terrível de sua vida, onde ele dorme com sua cabeça numa pedra. A vida cristã não vai ser uma vida de sobrevivência espiritual madura se faltar em você a memória do que Deus te disse lá atrás. Um crente que não consegue lembrar do que Deus disse, não vai saber o poder do que Deus diz na hora do sofrimento e da tempestade. Deus está encontrando Jacó novamente no meio da sua perdição, no meio do pavor que ele está vivendo. E Deus está dizendo mais uma vez a Jacó: eu estarei contigo. O autor do livro de Hebreus, ao lembrar dessa passagem, diz à igreja, a partir dos versículos 5 e 6, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O sentido da segunda demanda do discurso divino a Jacó não é só o sentido de alguém que se faz presente, mas alguém que o defende, alguém que agora é o seu escudo, alguém que agora o protege, alguém que o guarda. Alguém que tem o Senhor em sua companhia não deveria ter medo, não deveria ter temor do que os homens seriam capazes de fazer. Ouvir a palavra de Deus dizer que eu estarei contigo é a única coisa que faria um crente no meio do seu deserto ter a consciência, a clara consciência de que nenhum mal chegará em sua casa. Voltemos para Gênesis capítulo 31. Observe então que o discurso de Deus a Jacó é um discurso que dá direção e ao mesmo tempo emocionalmente toca Jacó de uma tal maneira que Jacó agora tem tudo o que precisa, o encorajamento que precisa para não temer absolutamente nada. O segundo discurso vai do versículo 4 a 13, é o discurso de Jacó. O discurso de Jacó vem na sequência, ou seja, se o primeiro discurso é Deus se dirigindo a Jacó, agora é o discurso de Jacó se dirigindo às suas mulheres. Os primeiros sinais de transformação o que as pessoas dizem para ele fazer, ele simplesmente obedece, ele não tem nenhuma proatividade. Mas agora, depois de ouvir a palavra de Deus, observe a reação de Jacó. A reação de Jacó não é a reação de alguém que simplesmente ouviu a palavra de Deus e vive da mesma forma. Ele vai reagir de uma maneira diferente, ele vai liderar a sua casa. E de que forma? Ele vai liderar a sua casa, não como um tirano. Ele não ordena que as suas esposas venham até ele, e agora ele vai ordená-las dizendo: vocês vão fazer isso, porque eu estou mandando. Não é assim que ele vai liderar a sua casa.
Ele não dá uma ordem para suas esposas, não lidera a sua família como um tirano que usa de violência, mas lidera com a palavra, falando ao coração, falando à mente da sua família. E como Jacó vai falar à mente e o coração da sua família? Em 3 momentos, são 3 argumentos importantes de Jacó. O primeiro argumento é aquele que você encontra na primeira parte, nos versículos 4 e 5, sobretudo a parte A. Você vai ver, então Jacó mandou vir Raquel e Lia do campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. O discurso de Jacó consiste, em primeiro lugar, na consciência de que a situação que ele está não é uma situação boa. Meus irmãos, como a gente tem falhado na nossa maneira de ser realista com a nossa vida. A melhor maneira da gente tentar fugir dos problemas é a gente simplesmente negá-los. Então, não é, veja, a obedecer à voz de Deus, ouvir o que Deus está nos dizendo, saber a direção de Deus para a nossa vida, não é negar a realidade. Não é olhar para o mundo e dizer assim, não está acontecendo nada. Não. Ele não nega o fato de que Labão está desfavorável a ele. Tanto é que ele diz para as suas mulheres que o rosto dele não é mais favorável como outrora. Mas, apesar da realidade ser dura, existe um porém. Você perceba que o primeiro argumento de Jacó é um argumento que diz, a realidade é essa, mas Deus está comigo. Ou seja, aquele que um dia ouviu a promessa de Deus em Betel, antes de tudo que ele passou, pense aí, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás ele estava deitado com a sua cabeça numa pedra. Quando Deus fala com ele e diz, eu estarei com você. E agora ele está num segundo momento terrível da sua vida. E quem está ali ainda dizendo a ele, eu estarei contigo. Aquele que nunca abandonou Jacó. Aquele que esteve sempre presente com Jacó. Agora este Jacó está dizendo às suas mulheres que Labão está desfavorável, porém Deus está com ele. Labão não me quer por perto, mas Deus está comigo. Observe a fala primeira de Jacó. Segundo argumento, Labão me enganou por anos. São 14 anos. Que dizem respeito a 2 contratos, o contrato com Lia e o contrato com Raquel. São 14 anos que representam o engano de Labão sobre Jacó e que faz com que Jacó, durante os 14 anos, cumpra à risca aquele contrato. O enganador está agora sendo enganado. Não apenas isso. Mais 6 anos ele vai trabalhar para um Labão, que faz um contrato com o rebanho, e ainda assim será enganado por diversas vezes, pelo menos 10 vezes Jacó menciona o fato de que Labão o havia enganado durante esses 6 anos. No entanto, o argumento segundo de Jacó é mostrar para Rebeca, é mostrar para Raquel e para Lia o que elas tinham vivido com Deus. Agora o ciclo está se fechando. O que Deus fez com Lia, o que depois Deus fez com Raquel, agora Deus está fazendo com Jacó. Deus viu o sofrimento de Lia e lhe deixou uma madre fértil. Deus viu o sofrimento de Raquel e fez Raquel ser mãe. Deus viu o sofrimento de Jacó, viu o que Labão fazia com Jacó, e então Jacó diz com todas as letras para suas mulheres, mas o Senhor não permitiu que ele o enganasse mais uma vez, não permitiu que Labão me enganasse de novo.
Terceiro argumento. Ele diz às suas mulheres: Deus viu minha aflição e me deu uma direção. Canaã, é hora de voltar. É hora de regressar. Meus irmãos, a gente não pode olhar um negócio desse e não lembrar do que Deus fez com o seu povo no Egito. Quando Moisés se aproxima de uma sarça em chamas, mas que não é destruída, ele ouve uma voz que de lá diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele tira as sandálias dos pés. E o que Deus diz a ele? Eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores, por isso desci a fim de livrá-los e conduzi-los à terra que prometi a seu pai Abraão, Isaque e Jacó. Deus é o Deus que nos momentos mais tensos de nossa vida nos lembra sempre da sua promessa, e é o Deus que sempre sabe conduzir seu povo no lugar onde o seu povo precisa estar. O argumento de Jacó, portanto, é o argumento de alguém que está entendendo como Deus age, de que nós podemos estar em apuros, mas se Deus está com o seu povo, Ele vai guiar o seu povo no meio do deserto e vai conduzir o seu povo até o caminho que Ele deseja de paz para o seu povo. Então o que ele diz para as suas esposas é de que Deus viu também a sua aflição e atendeu a sua oração. Ou seja, Jacó sabia muito bem o lugar onde Deus tinha tirado, que era lá no meio daquela pedra onde ele estava deitado, como também sabia o lugar onde ele tinha colocado, na riqueza que agora ele se encontra, na casa de Labão. Mas o que Jacó descobriu de mais importante, e que é dito nesses dois últimos argumentos, tanto o segundo como o terceiro, o segundo que diz que Deus não permitiu Labão enganá-lo, o terceiro que Deus deu uma direção para ele ir para Canaã, é de que, assim como as mandrágoras de Raquel, os galhos embranquecidos não eram motivo da sua prosperidade. Lembrem-se, Jacó, ele acreditava que se fizesse aquele negocinho ali, ia dar tudo certo. E o que aconteceu? Deu certo. Ele é como o galo que canta e acha que o sol nasceu porque ele cantou. Até o dia que ele perde a hora e descobre que o sol nasceu sem ele cantar. Jacó sabe agora que não é por causa daqueles galhos, não é por causa daquela posição que ele tinha colocado as ovelhas. Ele agora descobre o que Raquel descobriu. Não foram as mandrágoras, assim como também não é esse galho branco. É a mão invisível e poderosa de Deus, fazendo todas as coisas convergirem para a sua justiça, para a sua misericórdia e para a sua graça. Jacó, portanto, está dizendo para as suas mulheres que tudo o que aconteceu não é fruto sequer da sua engenhosidade, não é fruto do seu talento, não é fruto da sua inteligência ou da sua força, mas é fruto da misericórdia do Senhor. Meus irmãos, os três argumentos de Jacó são argumentos que comprovam que Jacó entendeu que ele estava debaixo da mão poderosa de Deus, de que ele não poderia estar ali, nas condições que ele estava, se não fosse por causa de Deus. Terceiro e último discurso. Ou seja, Deus fala com Jacó, Jacó fala com as suas mulheres, e agora o último discurso é o discurso das mulheres, que se dirigem agora a Jacó. O discurso das mulheres é um discurso muito simples. No primeiro momento, versículo 14, você pode olhar e dizer assim, caramba, um jogral. Né? E elas disseram, e fica imaginando a cena, né? Versículo 14, então Raquel e Lia disseram, 1, 2, 3, né? Óbvio que não foi assim, né?
O que o narrador quer mostrar para você? A beleza desse texto. Duas irmãs em discórdia. Duas irmãs em luta, uma contra a outra. É o Jacó que está olhando. Duas mulheres se degladiando. Olha para uma e lembra de Esaú, seu irmão. Olha para outra, lembra da sua mãe, quando com ele enganou seu pai. Ele vê a discórdia entre as duas. Mas agora, ele está vendo algo que ele não conseguia imaginar. As duas estão em concordância. As duas chegaram a unanimidade. E não foi assim, olha, Jacó, a gente vai precisar fazer uma assembleia na igreja para decidir se a gente vai precisar resolver isso aqui com você ou não. Não tem assembleia, não tem, vamos fazer uma DRzinha básica aqui. Não tem. Elas conseguem ter comunhão na hora e responder na hora, Jacó. Duas coisas elas respondem. Primeiro, observe, em primeiro lugar, que o discurso de Raquel e Lia é um discurso que mostra, em primeiro lugar, que elas concordavam em 2 pontos. Primeiro, ao enganar Jacó durante 14 anos, Labão tinha tornado elas estrangeiras. Ou seja, todo enganador esquece um fio solto. Todo enganador acha que cometeu o crime perfeito. Acha que conseguiu enganar todo mundo e que vai levar a maior em cima de todo mundo. O que ele não parou para perceber é que ele não ofereceu a filha dele para alguém da sua casa. Jacó vinha de fora. Jacó era um estrangeiro, e quando a filha casa com um estrangeiro, essa filha não pertence mais à sua família, ela é tratada agora como estrangeira, ela não pode mais reaver aquela mesma maneira que ela agia antes com o seu pai, e nem o seu pai com ela. Ele tinha esquecido que o seu genro era um estrangeiro, e elas não tinham esquecido isso, porque elas perceberam como o pai as tratou. Então, por isso, elas, em primeiro lugar, dizem a Jacó: nós sabemos o que o nosso pai fez. Por isso, elas dizem: nosso pai. Nós sabemos o que ele fez. Mas, em segundo lugar, o segundo ponto, meus irmãos, é uma coisa gloriosa. Observe o que elas dizem a ele. Depois de dizer para ele que concorda com tudo que o pai fez, observe o que elas dizem: pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza, se observe a mesma ideia que estava no início, na fala dos filhos de Labão, nos irmãos de Lia e Raquel, aparecem agora na boca de Lia e Raquel. Observe o que elas estão dizendo: pois toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, agora é nossa. Só que agora ela não é mais da geração, ela não é mais da casa de Labão, ela é da casa de Jacó. Aquela riqueza que antes estava com o pai dela e que agora supostamente está com Jacó, e que por isso, por ela ser esposa de Jacó, agora Labão poderia pegar isso de volta para ele? Não pode. Elas são estrangeiras, ele é estrangeiro, a condição mudou, a situação é outra. Então elas terminam dizendo: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Em outras palavras, as mulheres dizem a Jacó: faça o que Deus mandou. Faça o que Deus disse que era para fazer. Então, não vemos um Jacó dizendo assim: estou mandando, estou ordenando. Jacó não governa a sua casa com ordens, como um tirano. Jacó governa com a palavra. E a palavra, quando faz sentido, quando a palavra encontra repouso, a palavra faz o resto. Ela convence, ela nos dá direção.
E são elas mesmas que dizem a Jacó: faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Que história, não? Agora, esse enganador, que foi enganado durante 20 anos por Labão, está em apuros. Parece que durante 20 anos Deus não olhou para ele. Parece que em 20 anos Deus, que disse que estaria com ele, não esteve. Mas de repente, quando a coisa parece degringolar, Deus aparece, diz a ele: eu estarei contigo, lembrando do que aconteceu com ele, em Gênesis capítulo 28. O que há de tão misterioso em Gênesis 28? Todo crente tem que ter um Gênesis 28. Gênesis 28 é o nosso primeiro encontro com Deus e sua palavra. Gênesis 28 na vida de um crente é sempre aquele momento em que o mundo não é mais uma aleatoriedade. É aquele momento em que você diz: não, peraí, as coisas não são por acaso. Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo identificar, mas isso aqui não é da ordem comum. Isso aqui tem uma mão poderosa. E aí é Deus falando, e você ouve a voz de Deus, e você sabe que é a palavra de Deus, e você teme a palavra de Deus, e você não consegue fazer outra coisa senão aquilo que Jacó fez. Você ora, você presta um culto ao Senhor. Gênesis capítulo 31, versículo 13 diz: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Eu sou o Deus de Betel. Você sabe quem é o Deus de Betel? Você não sabe quem é o Deus de Betel? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Versículo 51. O Evangelho de João começa com João dizendo que no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas é o Evangelho de João que diz que havia uma testemunha, ela não era luz, mas veio para testificar a respeito da verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina toda a criatura. Esse testemunho é o testemunho de João. E é assim que o Evangelho de João nos é apresentado, com um Cristo glorioso que encarna para comunicar a vontade de Deus. Na sequência, o testemunho de João Batista. Na sequência, Jesus chamando André, Filipe, Natanael. E antes do primeiro sinal, o primeiro grande milagre do ministério de Jesus, que é aquele sinal pelo qual as pessoas veriam e creriam que Ele é o Filho de Deus. Antes de tudo isso, Jesus chama os seus discípulos. E depois de chamar os seus discípulos, André, Filipe e por último Natanael, e você vai entender por que eu citei os três. Jesus não se dirige a Natanael, Jesus se dirige a todos os seus discípulos. Observe o que ele diz no versículo 51, e acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está lembrando do Pai. Jesus está lembrando da visão que Jacó teve em Betel. Este é o Deus de Betel, o Deus da casa de Betel, o Deus onde Jacó lembrou e viu a mão poderosa de Deus. É o Deus que tem uma escada. Essa escada revela anjos que sobem e descem. E esses anjos que sobem e descem mostram que tudo que está no universo não acontece por acaso. Tudo é obra da mão de Deus. Você pode não enxergar como Jacó, que estava ali no deserto, não conseguia imaginar que ali havia uma escada por onde anjos subiam e desciam.
Mas Deus estava ali, e por isso ele coloca um altar, unge uma coluna, e diz um voto a Deus, e diz que será fiel ao Senhor, a este Deus que havia dito que estaria com ele até os últimos dias. É neste lugar, neste Betel, que Jacó descobre o Deus que controla todas as coisas e que está presente. Por que Jesus está lembrando disso quando ele olha para Natanael? Você lembra o que aconteceu? Natanael não estava acreditando em nada do que o seu irmão tinha dito. Nada. Quando Jesus olha para Natanael, Jesus conhece Natanael. Eis um judeu em que não há dolo. O que Natanael disse? Você sabe quem eu sou? Algo maravilhoso acontece naquele momento. Jesus diz, eu sei o que você estava fazendo debaixo daquela figueira. A figueira é um lugar onde o judeu ele escolhia para orar. E cada um tinha a sua figueirinha para orar. Imagine isso. Sabe aquele cantinho de oração? O canto de oração é uma coisa curiosa. Eu me lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, tinha um depósito, que era o depósito da agência bancária onde eu trabalhava. E era um depósito onde ficavam todos os materiais do banco. E tinha quem é bancário da minha época sabe que você só tinha 15 minutos de almoço. 15 minutos. Então você tinha que saber administrar muito bem o seu tempo. 15 minutos. E naquele dia eu não podia escolher, eu tinha que escolher entre almoçar ou estudar para a prova da noite. E eu escolhi estudar para a prova da noite. E não consegui estudar para a prova da noite. Porque eu estava tão aflito, tão desesperado. Eu fui para aquele depósito, eu sabia que não tinha ninguém ali. Porque aquele lugar era meu. Aquele lugar era a minha figueira. Era ali que eu reclamava tudo com Deus. É ali que eu dizia, o Senhor não olha para mim. O Senhor não escuta a minha oração. Eu estou aqui orando, o Senhor não faz nada. É o lugar da malcriação, é o cantinho da malcriação. É o cantinho que a gente joga na cara de Deus um monte de coisas. O Senhor não faz, o Senhor não age, eu estou aqui. Olha só como as coisas estão acontecendo. O Senhor está deixando eu ser envergonhado. Você está olhando toda a situação que está acontecendo com você e você está pedindo, Deus não faz nada. Então você faz as suas orações mais dolorosas ali. E naquele dia eu tinha que ter 15 minutos de oração. Era rápida a oração, não podia ser uma oração demorada. Mas foi naquele dia. Depois de orar umas coisas que não faziam o menor sentido. Foi naquele dia que a paz de Cristo Jesus desceu de uma vez por todas no meu coração. Eu não almocei, trabalhei, tirei 0 na prova. Tá certo? Porque tem gente aqui que vai achar que a oração vai resolver o negócio da prova. Não vai não, seu infeliz. Você não estudou, vai dar uma 0. Tomei 0 mesmo. Foi difícil, não foi fácil. Mas aqui dentro estava assim, não. Eu tinha uma direção. Deus tinha me dado uma demanda racional. Ele diz, vai por aqui, obedece, continua aqui no seu trabalho, continua, obedece. Mas faltava para mim uma demanda emocional. E a demanda emocional é quando a gente escuta Deus dizer, eu estou contigo. Quando Jesus aparece a Jesus aparece a Natanael e diz, eu te vi quando estava na figueira, debaixo da figueira. Ele está dizendo, eu estou com você. Ele é essa escada gloriosa de Deus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a mediação por quem os anjos do Senhor operam e não operam. Ele é o meio pelo qual tudo foi feito, tudo foi criado por intermédio dele. Ele é o caminho pelo qual se chega a Deus, mas Ele é o caminho pelo qual Deus chega até nós. Deus não chega até nós se não for por meio dessa escada que é Jesus. Essa escada que é Jesus é a escada que nos revela que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vem ao nosso encontro, na situação em que nos encontramos.
e ali permanece conosco. E é a sua presença que vai trazer a você a paz de que a melhor coisa a fazer é ouvir o que ele está dizendo. O Deus de Betel disse a Jacó: volta. O que o Deus de Betel está dizendo a você hoje? Talvez ele esteja dizendo: arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados de uma vez por todas. E creia que Jesus é a única escada pela qual as bênçãos, as dádivas mais poderosas que Deus poderia derramar sobre alguém, será derramada sobre você. Mas ele também, o Deus de Betel, pode ser aquela voz que te diz: volta! Volta para a casa do teu pai. Diga: pai, pequei contra os céus. Diante de ti não sou digno de ser chamado filho. O Deus de Betel é o Deus que vai falar com o irmão mais velho. É o Deus que não só vai falar com o irmão mais moço. É o Deus que vai falar com os dois. E vai chamar os dois para o caminho certo. Vai dar direção para os dois. Mas vai dizer para os dois que estará com os dois. A minha pergunta para você hoje é uma só. Você consegue ouvir a voz de Deus te dizer hoje, de uma vez por todas: eu estarei contigo? Essa é a única coisa que não pode faltar para que você continue no caminho que Deus te colocou. Talvez você esteja sob inúmeras tentações, as tentações de abandonar o caminho que Deus te colocou. Deus te deu uma direção, mas você não consegue seguir essa direção enquanto não ouvir a voz de Deus dizendo: eu estou contigo. Eu queria orar com você nessa hora, para que o Deus de Betel encontre você mais uma vez e diga: eu estou contigo. Curva a sua cabeça.